Vamos iniciar agora a nossa quarta aula sobre as propriedades físicas. Na terceira aula eu falei sobre como que se analisa, né, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, né? Você tem dois aspectos que você tem que levar em consideração, que é o tamanho da cadeia, o tamanho da molécula e o tipo de força, né? Quando as forças entre as moléculas forem diferentes, aquela que tiver a força com maior intensidade terá a maior temperatura de ebulição. Para moléculas que têm temperatura, que têm o mesmo tipo de força, você vai olhar o tamanho da cadeia, né? Quanto maior a cadeia, mais difícil vai ser de separar essas cadeias dessas moléculas. Então, maior será a temperatura de ebulição. Consequentemente, moléculas ramificadas, né, terão uma superfície de contato menor, então a temperatura de ebulição será menor. Então agora nós vamos analisar a solubilidade. Vamos tentar falar sobre solubilidade e fazer alguns exemplos, tá? Então, solubilidade. Regra geral, semelhante dissolve semelhante. É basicamente isso aqui que você tem que lembrar, né? O polar só vai dissolver polar e apolar só vai dissolver apolar, tá? O que é a solubilidade? É a capacidade de uma substância dissolver outra. Exemplo, você pega o álcool, etanol e joga ele na água, em qualquer quantidade, ele vai se dissolver. Então, nós falamos que o álcool é solúvel na água, né? Então, o álcool e a água, por serem solúveis, eles têm a mesma polaridade, tá? No caso aí, eles interagem por ligação de hidrogênio, né? Já se você pegar uma gordura, um óleo, que tem uma cadeia grande aí de carbonos, essa cadeia grande de carbonos ela é polar. Por isso que o óleo geralmente, né, a solubilidade de água nele é quase de água, né, em água é quase zero. Então, basicamente é isso que você tem que lembrar, tá? Então aqui, ó, lembra que composto orgânico, à medida que eu vou aumentando a quantidade de carbonos, essa parte que só tem carbono e hidrogênio, ela é apolar, mas eu vou ter partes da cadeia que podem ser polar, tá? Então o OH aqui, ó, pode fazer ligação de hidrogênio, essa parte é polar. E essa parte aqui é apolar. Olhou para a cadeia, só tem carbono e hidrogênio, apolar. Se tiver um oxigênio, um nitrogênio, nessa região ela vai ser polar, tá? Quanto maior a cadeia carbônica, menor a solubilidade, aquilo que eu acabei de explicar das gorduras, né, dos óleos. Quanto mais carbonos eu tenho numa cadeia carbônica, menor a solubilidade desse composto em um solvente polar, que no caso, na maioria dos casos, é a água, tá? Então, como exemplo aqui, eu tenho ácido acético, ácido pentanóico, ácido hexanóico e ácido heptanóico. Perceba que o que está mudando é a quantidade de carbonos. No ácido acético eu só tenho 2 carbonos, no pentanóico eu tenho 5, no hexanóico 6, heptanóico 7. A solubilidade para essa quantidade de água ela vai diminuindo à medida que aumenta a quantidade de carbono. Está bem visível isso aqui na tabela, né? Para 2 carbonos, o ácido acético tem solubilidade infinita. O que quer dizer isso? Qualquer quantidade que você colocar em água vai se dissolver. Mas à medida que a quantidade de carbono está aumentando aqui no ácido carboxílico, a solubilidade está diminuindo. De modo que se eu colocar aqui um ácido carboxílico com 10 átomos de carbono, provavelmente ele não vai se solubilizar, não vai se dissolver em água. Beleza? Aqui, outro exemplo, né, só que agora com álcool, perceba que a quantidade de carbonos aqui também está aumentando. Ó. Todo álcool interage com a água por ligação de hidrogênio. Por que a ligação de hidrogênio? Eu tenho hidrogênio ligado a oxigênio. Mas perceba que à medida que a quantidade de carbono vai aumentando, ó, a solubilidade vai diminuindo. Tenho mais carbono, diminui a solubilidade em água, que é um solvente polar. Tranquilo? Existe ainda também, pessoal, a classificação das vitaminas, né? Solúveis e hidrossolúveis e lipossolúveis. Quando você ouvir esse termo hidro, é de água, tá? Então, que são solúveis em água. Elas têm que ter grupos polares, tá? Na cadeia. Então, um exemplo aqui é a vitamina C. Ao tanto de grupo polar que ela tem, OH, oxigênio, oxigênio, OH, OH. Então, tanto de hidroxila aqui, ó, faz com que essa vitamina C ela seja hidrossolúvel, ou seja, ela se dissolve em água. Já as lipossolúveis, elas não se dissolvem em água, elas vão se dissolver em gorduras, tá? Lipídios, lembra das gorduras, óleos, lipídios. Exemplo aqui a vitamina A e a vitamina E. Se você olhar, ó, a cadeia predominantemente tem átomos de carbono. Ó. Tem um OH aqui, ó, que é uma parte polar, mas as outras extremidades ó, só tem carbono, que são apolares, né?
Então, isso aqui vai preferir, né, tende a se dissolver, né, em solventes apolares, as gorduras. A mesma coisa ocorre com a vitamina E. Ó. Ela tem uma parte polar aqui, ó, que é esse oxigênio, e esse OH aqui, que pode fazer ligação de hidrogênio. Mas as outras extremidades, ó, só tem carbono. Então, a parte apolar dela é bem maior do que a parte polar. Então, por isso que ela é lipossolúvel. Tranquilo? Vamos fazer aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo aqui está falando o seguinte, ó. A característica que os átomos de carbono possuem de ligar-se entre si leva a uma formação de uma grande variedade de moléculas orgânicas com diferentes cadeias carbônicas, o que influencia diretamente suas propriedades físicas. Dentre os isômeros da molécula do heptano, isômeros são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular, tá? No caso aqui, ó, hept são quantos carbonos? 7. Então, os isômeros deles têm 7 átomos de carbono, tá? Aquele que apresenta a menor temperatura de ebulição. Como que eu faço aqui? Você vai ter que lembrar aquilo que eu falei, acho que na videoaula anterior. Quanto maior o tamanho da cadeia, maior o número de interações, então maior a temperatura de ebulição. Quanto menor o tamanho da cadeia, menos interações, então menor a temperatura de ebulição. Então aqui eu não vou me prender aos prefixos, ó, but, pent, pent, ex. Eu vou olhar a quantidade de ramificação. Porque quanto mais ramificada for a cadeia, menos interação ela possui. Então olha aqui, ó, na letra D tem 3 metil, na letra C tem 2, na letra B também tem 2 e na letra A só tem 1 metil. Só um. Então, qual que é a mais ramificada? A letra D. Então, ela vai ter a menor temperatura de ebulição. Percebam aqui que eu não precisei fazer o desenho da cadeia, só lembrar daquilo que eu expliquei na aula. Tudo isso aqui é alcano. Tudo isso aqui, ó, é alcano. Eu sei disso, ó, terminação ano. Então, todos são apolares. Todo hidrocarboneto é apolar. O tipo de interação é dipolo induzido. Então eu não vou diferenciar pelo tipo de interação. Todos é dipolo induzido. É pelo tamanho da cadeia. A cadeia mais ramificada tem um menor número de interações, então ela vai ter a menor temperatura de ebulição. Só olhando para o nome aqui, eu sei que é a letra D. Questão 2 do Enem. Está falando o seguinte, ó. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis. O composto volátil é que tem facilidade de passar do líquido para o gasoso. Como o benzeno. O benzeno é um aromático, é um hidrocarboneto, nós já vimos isso, então ele é apolar, tipo de interação, dipolo induzido. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão, adsorvente, e o benzeno, que é o adsorvato, que é a substância adsorvida, tá? Adsorvida é ficar retida na superfície. Então, o benzeno ele fica retido na superfície do carvão. Por quê? Porque ele tem o mesmo tipo de interação. Qual que é a interação do benzeno? É o dipolo induzido. Então, aqui também tem que ser dipolo induzido. No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida, ocorre formação de interação dipolo induzido. Letra D. Então, ó, consegui resolver a questão só lembrando que o benzeno é um hidrocarboneto, todo hidrocarboneto apolar, o tipo de interação dipolo induzido. Tranquilo, pessoal? E para encerrar, essa terceira questão aí, ó, o segmento empresarial de lavanderias no Brasil tem tido um grande crescimento nas últimas décadas. Dentre os solventes mais empregados nas lavanderias industriais, destacam-se as isoparafinas, composto 1, isoparafina, ó, só tem carbono e hidrogênio, hidrocarboneto, apolar, dipolo induzido, né? Opa, o trem travou aqui. DI, dipolo induzido. Tetacloroetileno, que é o composto 2. Não é hidrocarboneto, tem cloro aqui, né? Mas ele vai ser apolar também, porque os ligantes são iguais. Imagine isso aqui como um átomo central, lembra disso aqui que eu falei? 4 ligantes iguais ao redor. Então, aqui também é dipolo induzido. Conhecido comercialmente como...
2. Conhecido comercialmente como percloro. Um produto amplamente empregado no setor de lavandaria hospitalar é o representado na estrutura 3. Que é isso aqui que ele não deu o nome, né? Tem 3 oxigênios, tem um éster, né? Aqui eu tenho um grupo não é nem éster, né? Hidroxila ligado a oxigênio ligado a uma carbonila. Não é uma função que nós estudamos. Mas aqui, ó, oxigênio ligado a hidrogênio, ligação de hidrogênio. Considerando cada uma das substâncias separadamente, as principais forças intermoleculares que ocorrem em 1, 2, 3, nessa ordem, né, respectivamente, dipolo induzido e ligação de hidrogênio. Letra C, né? Dipolo induzido é de uma molécula dessa com outra molécula dessa. Dipolo induzido, também dessa molécula com outra dela. E ligação de hidrogênio, mesma coisa. Letra C. Percebam aí, pessoal, que esse tipo de questão, você faz análise bem qualitativa. Não dá para cravar que toda molécula sempre vai ser polar ou apolar, porque depende da quantidade de carbono, depende do tamanho da cadeia. Então é importante que você assista essas videoaulas aí de novo, para entender direitinho a polaridade, os tipos de forças intermoleculares e como fazer a análise, né, da temperatura de ebulição e da solubilidade. Vou encerrar essa aula por aqui. Até mais.